Olá, me chamo Cláudia Gleice de Paiva Marques. Hoje iremos exponer sobre uma matéria de biologia molecular, regulação da expressão genética. Meu grupo está conformado por Jackson Ferreira Machado Valadão, Cleidiane Gomes Silva, Poliana Lopes de Freitas, nosso professor Iver. Introdução. A informação genética de uma célula está contenida em seu ADN, em qual contém a informação necessária para criar milhares de moléculas diferentes e conformar um indivíduo completo. A célula só expressa uma fração de seus genes, lo que lhe otorga um fenotipo característico. Regulação da expressão genética. Se refere ao processo mediante o qual a informação codificada em um gene se transcreve em um ou vários ARN funcionais. A expressão de um gene se inicia com o processo de transcrição, controlado por proteínas denominadas fatores transcricionais regulados por sinais recebidas por las células e inclui com a produção de um ARN funcional. Os fatores transcricionais são proteínas de união ao ADN que se reconhecem uma sequência específica e se requerem para o encendido e apagado de los genes. Níveis de controle da expressão genética, porque é composto por vários níveis. Pré-transcrição, transcrição, processamento do transcrito primário de ARN, transporte de ARN mensageiro ao citoplasma, tradução do ARN, degradação do ARN mensageiro, modificações pós-traducionais. Nível pré-transcricional. A estrutura de los genes cambia quando vão a ser transcritos. Um câmbio conformacional em la cromatina é o primeiro passo da expressão genética. ADN se encontra enrolado ao redor de octâmeros de estomas para formar os nucleossomas. Inibe a transcrição de los genes. É necessário que o ADN se desenrole e separe das estomas para que se pueda levar-se a cabo a transcrição. Cada estoma se desenrole e se separe dos estomas. Cada estoma, em seu extremo âmino terminal, há uma cola que se estende por fora de AWS do ADN. Nível transcricional. Em o controle da expressão de um gene a nível transcricional, intervêm elementos cis e trans. Cis está constituído por las sequências em o ADN, em donde se unem diversas proteínas, entre elas os fatores transcricionais. Trans são os fatores transcricionais unidos ao ADN em sua sequência branco e que desempenham um papel fundamental em este controle. Controle transcricional em procariotas. Está determinado por las condições ambientais em las que se encontram a disponibilidade de alimento como um dos fatores mais importantes. O operon mais conhecido e mais estudado é o operon LAC de Escherichia coli e é um dos exemplos clássicos de regulação genética. Este operon se encarga de metabolizar a lactosa para obter energia. Em um funcionamento normal do operon LAC, existe uma proteína chamada repressor, um fator transcricional que inibe sua expressão. Como vocês podem mirar nessa imagem aqui. Jacques.
Fechou? Controle transcripcional em eucariotas. La transcripción de los genes la controla el promotor. La transcripción es entonces controlada por los fatores principales que se unen en estos promotores, generales e específicos. Todos os genes contêm uma sequência altamente conservada denominada CARA-TAT. Existem genes que se transcrevem constantemente denominados genes se expressão constitutiva. La transcrição de la maioria de los genes eucariotas se regula por outras sequências de ADN, chamadas potenciadores em AC, inibidores silência. La regulação de la transcripción eucariotes é muito complexa que los procariotas, principalmente por duas razões. Os fatores transcripcionais atuam à distância do sítio de início de la transcripción. La ARN polimerasa eucariota, ARN polimerasa 2, requer de la ação conjunta de um grupo de menos 15 proteínas reguladoras denominadas fatores generales de la transcripción. Fatores generales de la transcripción. Estas proteínas, TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TFH e TF2J, TF, transcripcional fator e 2 por associarase, a ARN polimerase 2, como mostra a imagem ao lado. Fatores transcripcionais inducíveis. É um grupo de fatores transcripcionais que podem atuar como ativadores se estimulam a transcrição de los genes ou como repressores se inibem. Um solo gene pode controlar-se mediante a união de várias transcripcionais. Expressão célula específica de tecido específica. Cada tipo de célula tem padrão característico de expressão de genes, determinando por ele grupo de fatores transcripcionais e inducíveis expressado em uma célula. Estrutura de los fatores transcripcionais. Hélice, veta, hélice, hélice, asa hélice, dedos de cis, zíper de leucinas, como mostra a imagem ao lado. Ativação de los fatores transcripcionais. A atividade de los fatores transcripcionais se regula em sua maioria por modificações post-transcripcionais. A proteína se produz, pero permanece inativa hasta que recebe um sinal de ativação. Transcrição, união, ligando o receptor, fosforilação, formação complexa e liberação de inibidor. Regulação mediante potenciadores. Esta sequência serve Olá, meu nome é Poliana. Vou empezar a falar agora sobre regulação mediante potenciadores em ACER. Essa sequência serve como sítio de anclar de fatores transcripcionais inducíveis, los quais, mediante um câmbio conformacional e formando uma horquilha, interactuam diretamente com os fatores generais de la transcripción de la ARN polimerasa para inducir a transcripción. El enlace es una corta región del ADN que puede unirse con proteínas para aumentar los niveles de transcripción de genes en un grupo de genes. Control post-transcripcional. El control en el inicio de la transcripción es la forma predominante de regulación génica. Aquí podemos mirar un ejemplo de que es el control post-transcripcional, que é o processamento de ARN.
atenuación de la transcripción. Organismos procariotas. En este proceso, la cadena de ARN recién sintetizada adopta una estructura que interactúa con la ARN polimerasa, impide su avance e interrumpe la transcripción. En eucariotas puede ocurrir por distintos mecanismos en células infectadas por adenovirus o retrovirus. Las proteínas que se ensamblan en el promotor determinam si la ARN polimerasa puede trancar la transcripción. En el control de procesamiento del ARN, durante la transcripción, el organismo eucariota se producen ARN precursores llamados transcriptos primarios o pre-ARN. Posteriormente, procesados para producir una molécula de ARN madura a través del proceso de corte y empalme. En este procesamiento, los intrones se eliminan del transcripto, dejando exclusivamente los exones para construir un ARN maduro. En este procesamiento del ARN, ayuda a la molécula a mejorar su funcionamiento, evita su degradación, mejoran su función y transporte del núcleo al citoplasma. En la edición del ARN, este tipo de control pós-transcripcional se refiere a la modificación en uno o más pases en la secuencia de ARN maduro que provoca cambios en el mensaje original. Es el proceso que ele consiste en cambio en una secuencia. Entre la forma tiene la inserción, deleción y sustitución de nucleótido. La modificación más frecuente es el cambio de citosina por uracilo, con lo que la secuencia original se altera hasta en un 50%. En primer caso, una citosina se cambia por un uracilo, con lo que se genera un codón de terminación prematuro que produce una versión truncada de la proteína. En el segundo caso, se cambia un nucleótido a la mitad de la molécula de ARN. Esto origina el reemplazo de un aminoácido por otro, lo que altera la permeabilidad del canal de calcio. El control de transporte de ARN, transporte del núcleo al citoplasma, que sale del núcleo, lo hace a través del complejo de poro hasta el citoplasma. Para poder salir del núcleo, el ARN sufre tres modificaciones importantes: la adición de nucleótido modificado, 7-metilguanosina en el extremo 5, la adición de la cola de poli A en el extremo 3 y la eliminación de los intrones. Entonces, control de degradación de ARN mensajero. Los ARN em células bacterianas são muito inestáveis, né? Sua vida média é de poucos minutos e existem outros, né, com vidas médias mais largas, como por exemplo a beta-globina, tiene uma vida média de 10 horas. E os ARN mensajeros, né, mais inestáveis, a menudo codificam para proteínas reguladoras, cuja síntese cambia ante um estímulo. A inestabilidade dos ARN se deve que sua sequência rica em adenina e uracila não traduzida acelera a eliminação da cola de poli A, por onde va a tener la degradación del ARN mensajero. Cola de poli A. La adición de la cola de poli A un ARN mensajero recién sintetizado ocurre en organismo eucarionte y se lleva a cabo en el núcleo. Su longitud es variada, ¿no?
e se encontra com um promédio de 200 nucleotídeos. Uma vez em el citoplasma, esta cola de poli A se vai cortando com o tempo, né? No se han observado colas com menos de 30 adeninas, né? O que sugere que seja o tamanho para manter a estabilidade do ARN mensajero. Interrupción de la traducción. ¿Qué es interrupción de la traducción? Es el proceso de síntesis, né, de proteína. É automático, né? Isto quer dizer que uma vez iniciado deve terminar-se, pero tiene casos especiais que é um processo chamado de recodificação traducional, né? Que pode alterar o processo de tradução. Existe um último mecanismo de controle da expressão que é de um gene, né? A presença das moléculas de ARN mensajero, aliás, de um ARN, né, complementária ao ARN mensajero, né, que ao unir-se a ele bloqueiam a transcrição. A esse tipo de estratégia se ela conhece como ARN antissemido ou ARN de interferência, né, e regulam a expressão de alguns genes, tanto as células procariotas como as eucariotas. Muchas gracias.